Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem aí, se cuidando, tá? Bom, na última semana vocês fizeram uma atividade integrada, né? Espero que vocês tenham feito bem feito, né? Tenham ido bem na atividade, porque tá chegando o fim do ano e nós vamos precisar, né? Não sabemos ainda o que vai acontecer, mas provavelmente a gente vai precisar dessas atividades, tá? E na última aula que a gente viu de Química, a gente terminou a apostila 2, né? A gente já terminou a apostila 2 de Ciências, de Física e Química. E agora, hoje, eu queria começar com vocês a apostila 3. A apostila 3, ela fala sobre as substâncias. O que são essas substâncias? Tudo que rodeia a gente é formado de substância. Um copo d'água que eu bebo é uma substância, o próprio copo, o vidro do copo é uma substância, né? E a gente percebe que os fenômenos químicos, eles acontecem em todos os lugares, em todos os momentos que a gente está. E a gente tem inúmeras substâncias no nosso redor, várias substâncias. E se a gente pensar bem, a gente vai ver que na tabela periódica que a gente já viu lá atrás, a gente tem apenas um pouco mais que 100 elementos, 110 elementos químicos. Como que existem esse tanto de substância com apenas esse número de elemento químico? Mais ou menos 110. Como que eu posso explicar isso? Bom, os átomos, eles podem se unir, né, e originar tantas substâncias químicas diferentes. Só os átomos conseguem fazer isso. Eles se juntam, né, se combinam, se ligam uns aos outros, formando moléculas ou íons mais estáveis. Então, por que os elementos químicos, os átomos, eles procuram se unir a outros? Para ganhar essa estabilidade, né? A gente viu, por exemplo, quando a gente viu sobre a tabela periódica, eu falei para você sobre os gases nobres, que eles eram estáveis e eles não se combinavam com outros átomos por causa dessa estabilidade deles. Então, todos os outros átomos, todos da tabela periódica, eles querem o quê? Eles querem ficar igual aos átomos dos gases nobres. Para quê? Para que eles ganhem a estabilidade, tá? Então, o que é essa estabilidade? Nós vimos lá nos gases nobres que todos eles têm 8 elétrons na última camada, exceto o primeiro, o hélio, que ele possui 2 elétrons, porque ele só tem a camada K, né? Então, uma ligação química é o que a gente chama essa união de átomos. Uma ligação química, então, é a interação entre átomos que precisam ganhar elétrons para alcançar uma configuração estável. Eles podem perder, ganhar, ou podem também compartilhar elétrons. Então, por isso a gente tem 3 tipos de ligação química. A gente tem a ligação iônica, onde os átomos doam e recebem elétrons. Nós temos a ligação covalente, em que os átomos eles compartilham elétrons. E temos a ligação metálica, em que os átomos formam uma estrutura, né? Os átomos se unem tão fortemente, de maneira tão... Eles formam um aglomerado, né, metálico, tá? A primeira coisa que a gente vai ver hoje... Então, gente, para alcançar a estabilidade, eles têm que ter essa regra, chamada regra do octeto. Eles têm que ter 8 elétrons na última camada. Então, quando um átomo não tem esses 8 elétrons, se ele tiver, ele procura ganhar, perder ou compartilhar elétrons, tá bom? Então, a primeira ligação que a gente vai ver é a ligação iônica, né? A ligação iônica ela é entre íons. Então, por exemplo, o NaCl, que é o sal de cozinha,
o sódio e o cloro, o sódio tem um elétron na última camada. Vocês vão ver isso lá na apostila, pode olhar lá que vocês vão achar. O sódio, ele tem um elétron na última camada. E na penúltima ele tem 8, e na última ele tem um elétron. Enquanto que o cloro tem 7 elétrons na última camada. Então, o que que acontece? O sódio, ele vai doar um elétron para o cloro. Aí o sódio vai ficar com 8 elétrons e o cloro também com 8 elétrons na última camada. O sódio, ele vai ficar um íon positivo, né, que ele vai doar um elétron, e o cloro vai ficar um íon negativo, porque ele vai receber elétron, então ele vai ficar mais negativo, não é mesmo? Então, se um vai doar, vai ficar positivo, o outro negativo, as cargas elétricas opostas, elas se atraem, formam uma ligação química, a ligação química iônica, tá? E no caso desse exemplo que eu citei, eles vão formar o cloreto de sódio, que é o quê? O sal de cozinha, a gente tempera comida e tal, né? Então, isso aí eles vão formar aquele agregado iônico. E para representar isso que acontece com os átomos, gente, a gente tem fórmulas químicas, né? Então, por exemplo, o cloreto de sódio é NaCl. Eu posso representar através de uma representação de Lewis, por exemplo, que eu indico tudo que o átomo se o átomo perdeu ou ganhou, né? Então vai ficar Na+, porque ele perdeu elétron, Cl-, porque ele ganhou elétron, tá? Tá tudo isso lá na apostila. Então, para que haja uma reação, uma ligação química iônica, o que é preciso haver? É preciso que um dos átomos tenha tendência de ganhar elétron e outro de perder elétron, né? Alcançando uma configuração estável, igual no caso do NaCl. Então, gente, os metais geralmente têm 1, 2, 3 elétrons na última camada. E os não metais geralmente têm 5, 6, 7 elétrons na última camada. Então, os metais, eles vão doar esses elétrons, porque eles têm menos, né? E os não metais, eles vão receber esses elétrons. Então, na ligação química iônica, geralmente são entre metais e não metais ou metal e hidrogênio, tá? A soma total das cargas, quando acontece uma ligação iônica, é nula, tá? É 0. E o número de elétrons que um átomo pode ganhar, perder ou compartilhar é chamada de valência do átomo. E as ligações iônicas são chamadas também, gente, de ligações eletrovalentes, tá? Dê uma lida na apostila, nessa matéria, que é basicamente isso daí que eu expliquei para vocês, até na ligação iônica, tá? Depois a gente vai ter a ligação covalente, que é a ligação que ela compartilha elétrons. Lá na apostila também vocês vão ter tudo direitinho lá. E eu estou passando para vocês um estudo sobre ligação química que é para vocês fazerem no caderno, ou então fazer na própria folha e mandar para mim. Eu preciso de que isso esteja pronto para a gente poder depois verificar como que ficou, tá? É um estudo de texto. Então, as respostas estão lá. Eu quero que vocês aprendam, e tudo isso que eu falei, fazendo os exercícios e dando as respostas lá, tá bom? Então, por hoje é só. Vocês fiquem bem, tá? E contem comigo qualquer coisa que precisar, tá? Um beijo grande para todo mundo. Tchau!